Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de ciências dos materiais, beleza? Do módulo 54 2025. Se vocês precisarem de apoio nessa atividade, desta disciplina ou em outra disciplina que você tenha dificuldade, é só entrar em contato conosco. Nosso contato está na descrição, beleza? Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês. E vamos lá, pessoal. Como sempre, vou fazer uma leitura e explicar para vocês aqui de uma forma bem simples os conceitos dessa atividade, tá? Que é os conceitos trazidos por essa disciplina. Tentar associar um pouco com a prática aí para ficar bem claro para nós aí, para nós conseguirmos entender, tá? Então, ó, contextualização, tá? Imagine que você é o engenheiro responsável pela análise de materiais em uma indústria metalúrgica que fabrica eixos para transmissões automotivas. Recentemente, um novo lote de aço foi recebido do fornecedor e, para garantir a qualidade e a conformidade com as especificações do projeto, foi solicitado um ensaio de tração em corpos de prova padronizados. Sabe-se que o objetivo do teste de tração é avaliar as propriedades mecânicas do material, como módulo de elasticidade, limite de escoamento, limite de resistência à tração, alongamento e tenacidade. Durante o ensaio, obteve-se a curva tensão x deformação característica para o material. Os resultados experimentais indicaram que o corpo de prova, com comprimento inicial de 50 mm e diâmetro de 10 mm, apresentou alongamento final de 62 mm no momento da ruptura, carga máxima registrada de 32.000 N, deformação elástica acontece até o valor de 0,002 ou 0,2%, carga correspondente ao limite de escoamento de 18.000 N. Diante dessas informações, determine as seguintes características do material. Então, daí ele pede na A aqui para nós. Calcule a área inicial da seção transversal do corpo de prova e, a partir dela, determine a tensão máxima suportada pelo material. B. Determine a tensão de escoamento do material. C. Calcule o modo de elasticidade. E D. Calcule o percentual de alongamento do corpo de prova até a ruptura. E a alternativa E. Explique em termos conceituais se o material pode ser considerado dúctil ou frágil, justificando com base nos resultados obtidos. Então vamos lá, pessoal. O que ele trouxe aqui para nós, tá? Então a gente trabalha aí uma indústria metalúrgica que fabrica eixos para transmissões automotivas. A gente precisa fazer alguns testes aí no material, né? E aí ele trouxe ali o conceito de ensaio de tração. Então, pessoal, imagine o seguinte: imagine que você vai puxar uma corda de forma lenta, tá? Lentamente. Uma borracha ou um pedaço de massa qualquer, tá? Até que ele arrebente, tá? Seja corda, seja o que for. O ensaio de tração é justamente isso. É o quanto ele consegue suportar. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Aplicando-se a tração. A tração é justamente a força aplicada. São forças aplicadas no sentido contrário da peça. Então, sei lá, eu tenho aqui um objeto qualquer e eu vou puxar para cá e a outra força no sentido contrário. Então, uma direcionada para a direita, outra para a esquerda. A gente vai calcular qual a resistência desse material aqui, tá? E daí existem algumas características como a que nós estamos vendo ali, tá? Então, o ensaio de tração é exatamente isso, tá? Só que é controlado. Então, a gente vai prender uma amostra do material e nós vamos aplicar uma força de tração crescente, tá? Ela vai aumentando até ocorrer a ruptura do material. Então, de uma forma gradual, beleza? Não muito rápida também. Então, o objetivo é para a gente ver como que o material se comporta conforme essa força aumenta, tá? Se ele vai esticar muito, se ele racha rápido,
né? Se volta ao formato inicial quando a força é removida. Então a gente consegue entender essas características aí através do ensaio, beleza? Nós temos ali tensão e deformação, tá? O que é a tensão, pessoal? A tensão é a força por unidade de área que vai agir sobre o material. Então, uma força concentrada ali na seção. É igual nós temos lá a corrente elétrica. Qual que é a força, né? Qual que é a velocidade com que a corrente elétrica circula em um circuito elétrico? É a força, né? A velocidade com que ele percorre ali, a corrente percorre o circuito. É justamente a carga que nós aplicamos aqui, tá? É uma carga concentrada por unidade de área. Então, é só uma analogia, né, para vocês entenderem. Então, assim, imagina o seguinte: se várias pessoas vão puxar uma toalha ao mesmo tempo, tá? A tensão é como a força que cada centímetro quadrado da toalha sente, beleza? Então, quanto menor a área por onde a força vai passar, maior será a pressão naquela região, tá? E a deformação, pessoal, é o quanto o material mudou de comprimento em relação ao comprimento inicial, tá? Então, a gente vai ver que a deformação ela não tem unidade, tá? É só para a gente identificar ali o quanto que mudou ali do comprimento. Então, se uma barra tem 10 centímetros e estica 12 centímetros, a deformação ela vai medir essa variação relativa, tá? Então, a gente vai calcular em porcentagem quanto que variou, beleza? Essa é a nossa deformação. E aí nós temos também, pessoal, o conceito, uma curva que nós vamos aplicar, que é a tensão x deformação, tá? Vou trazer aqui para vocês também. A gente vai elaborar um gráfico, só para ilustrar mesmo, tá? Onde nós temos aqui tensão, vou chamar de T, beleza? X é a nossa deformação lá. A gente vai identificar um comportamento assim, ó, conforme a tensão aumenta, o material eu vou fazer um comportamento simples aqui, tá? O material vai ter nesse comportamento aqui, mais ou menos. Um tipo de material, né? Cada material gera um gráfico diferente. Então, nós vamos aumentando a tensão e a deformação ela vai aumentando de uma forma mais devagar aqui no início, né? Depois, a deformação ela aumenta mesmo com a tensão quase mantendo-se intacta ou até diminuindo. Então, a gente vai ver lá, a gente chama essa região aqui de elástica, tá? Essa região aqui, ó. E essa aqui de plástica. A gente vai entender melhor esses conceitos aí, mas a gente vai elaborar um gráfico para distinguir isso aí. Então, na região elástica, né, pessoal? O que acontece? A tensão e a deformação elas aumentam em uma proporção direta. Então, se você soltar o material, ele vai voltar ao tamanho original nessa região aqui, ó. Quando a gente está na região elástica. Então pensa assim, ó, um elástico, sabe? Aqueles elásticos de pulso mesmo. Se você puxar ele bem pouquinho, pode ver que ele vai voltar ao estado normal. Ele está na região elástica ainda. Se você começar a esticar muito, você vai ver que ele vai começar a torcer, né? Ele vai começar a torcer, vai começar a gerar um rompimento ali no material, né? Vai começar a fissurar até que ele ocorre a ruptura por completo aqui no final, tá? Então, basicamente, isso aqui é o comportamento de um elástico, tá? Quando a gente puxa ele. Então, a gente vai ter um ponto, pessoal, justamente que é o limite de proporcionalidade, tá? Esse aqui a gente chama de limite de proporcionalidade. Vou chamar aqui até de LP, beleza? Limite de proporcionalidade. Então é um momento onde a relação linear ela não existe mais, tá? Então começa a aparecer uma mudança aí no comportamento. Nós temos ali então o limite de escoamento também, tá? O material ele passa a deformar de forma permanente. Se você soltar, ele não vai voltar totalmente. Então a gente chama esse ponto aí
de limite de escoamento também. E como ele trouxe ali para nós, como que a gente determina esse limite de escoamento, tá? Em aço, muitas vezes nós detectamos esse ponto com uma técnica chamada 0,2% do offset, tá? Que é uma forma padronizada de identificar onde a deformação permanente começa. Então a gente vai traçar uma outra linha aqui com uma variação de 0,2%, tá? E aí nós vamos identificar, vamos traçar mais ou menos, perdão, nós vamos traçar mais ou menos aqui assim, ó, de 0,2% de variação, e nós vamos identificar o ponto aqui, o exato ponto de limite de escoamento, tá? Que exatamente o ponto onde a peça ela não volta mais ao seu formato original, tá? Nós temos também o encruamento, tá? O termo chamado encruamento. O encruamento, pessoal, ele ocorre após o escoamento, tá? O material ele pode ficar mais resistente, então a curva ela sobe de novo, porque a estrutura interna ela está se rearranjando. É o que nós chamamos de encruamento. É o que ocorre em determinados tipos de materiais, tá? Então imagina assim, ó, como você amassa uma folha de metal, tá? Depois de um certo amassado, ela vai resistir mais a novos amassos locais. Tá? Mais ou menos essa ideia aí que a gente utiliza para explicar. E aí nós temos o limite máximo, tá? Vai ser o pico da curva. É a máxima tensão que o material suporta, tá? Então a gente chama esse ponto aqui de limite máximo. Limite máximo, tá? É o pico da nossa curva, né? Então seria a maior tensão. E nós temos também o conceito de estrangulamento ou fratura, né? Que ocorre justamente depois do pico. O material ele vai começar a afinar localmente, né? Então a área vai diminuir e a tensão diminui na escala de engenharia até a ruptura. Então é justamente isso aqui que acontece, ó. A tensão vai diminuindo, a deformação também, tá? Porque ela está caindo, está gerando uma curva, então a deformação ela reduz. E aqui nós temos a ruptura, tá? Certo, pessoal? A gente pode calcular também que ele trouxe aqui para nós o módulo de elasticidade, né? Tá pedindo aqui para nós nascer, a gente vai aplicar uma fórmula, tá? Então é a medida da rigidez do material na região elástica. Então, quanto maior o módulo, mais... por que a gente analisa esse índice, né? Esse valor aí. Quanto maior ele for, mais o material vai resistir a se esticar. Então, ele tem um limite de proporcionalidade maior. Beleza? Então, é exatamente isso aí, tá? A gente já viu todos os conceitos aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode trazer. Ele cita ali para nós também, ali no nosso enunciado, né, pessoal? O conceito de alongamento, ductibilidade, tenacidade. O que seria o alongamento, né? Eu já até expliquei. Ele mede o quanto a peça esticou até romper, tá? Esse seria o nosso alongamento em percentual. A ductibilidade é a capacidade de um material se deformar plasticamente antes de romper, beleza? Então a gente já está falando da região plástica do material, o quão ele é dúctil, tá? Mesmo passando por aquela região elástica, né? Quanto que ele suporta aqui, ó? Nesse intervalo aqui, quanto que ele vai suportar aqui? É a nossa ductibilidade, beleza? A tenacidade é a energia total que o material absorve até romper, tá? Então, geometricamente, a área sobre a curva, né? Tensão x deformação. Para calcular a tenacidade, a gente calcula a área sobre toda essa curva aqui, beleza? Então é basicamente isso, tá, pessoal? Basicamente isso, acho que já ficou bem claro aí alguns conceitos.
E. E é isso, tá?